Colossenses 4, 7 em diante. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles os farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus também, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos também Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. O medo é algo comum, é algo intrínseco. Não a natureza humana em si, como Deus a criou, mas a natureza humana caída em pecado. A primeira ocorrência do medo se deu exatamente logo após o pecado de Adão e Eva. Eles pecaram e então eles sentiram medo. Eles sentiram medo, em primeiro lugar, da própria nudez e então de Deus. E como consequência daquele pecado original, todos nós experimentamos o medo. Você experimenta o medo tanto quanto eu. E certamente alguns dos nossos medos, eles coincidem. Alguns dos medos que eu tenho coincidem com os medos que vocês têm, enquanto outros são bem peculiares a cada um de nós. Eu tenho um medo específico, que provavelmente nenhum de vocês tem. O meu medo são esses versículos que nós acabamos de ler. Porque para alguém como eu, que prega expositivamente em livros inteiros da Bíblia, os versos finais de uma carta, de uma epístola, como a carta aqui de Paulo aos Colossenses, eles me causam medo, exatamente porque eu penso, que pregação alguém poderia extrair desses versículos? Eu não posso ignorar esses versículos, né? Eu não posso pregar até o versículo 6 e daí depois começar um outro livro da Bíblia, porque vocês vão pensar, tá, mas não acabou ainda a carta aos Colossenses. Tem versículo 7, 8, 9 até o 18. O meu medo é que aqui nós não temos nenhuma discussão teológica profunda, nenhuma discussão doutrinária profunda, ou então nós não temos aqui nenhuma aplicação da teologia ou da doutrina a alguma área importante da vida, como o casamento, por exemplo, porque se fosse este o caso, a pregação seria simplesmente mostrar as implicações daquilo que está escrito ali. Né? Por exemplo, quando a gente fez algumas semanas atrás, vós mulheres estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor, eu mostrei as implicações desse versículo. As implicações e as aplicações desse versículo. Mas agora, quais seriam as implicações e aplicações que nós poderíamos traçar dessas palavras finais de Paulo aqui? Porque tudo aquilo que nós temos aqui são palavras de saudação e despedida, né? Paulo está dizendo, olha, fulano de tal, ele está mandando um olá para vocês.
Tá bom, e o que isso tem a ver conosco? Que pregação poderia ser extraída de palavras de saudação e despedida? Expandindo um pouquinho mais esse resumo, nós temos aqui a apresentação das pessoas que estão dando essa carta, que estão levando essa carta de Roma a Colossos, que é Tíquico, no versículo 7, e Onésimo, no versículo 9. Estes são os portadores da carta, Paulo apresenta eles. Nós temos também a saudação de alguns cristãos que estavam com Paulo. Nós temos a orientação para que a igreja de Colossos tenha um relacionamento mais próximo com a igreja de Laodiceia. Inclusive, Paulo ordena que essas duas igrejas compartilhem entre si as cartas que Paulo escreveu para ambas, porque, sim, Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Quando foi a última vez que você leu a carta de Paulo aos Laodicenses? E por fim, nós temos a saudação final de Paulo. Particularmente, eu não tenho tanto medo de textos difíceis da Bíblia. Eu tenho mais medo daqueles que aparentemente não dizem nada, como são esses aqui. Ou pelo menos eu tinha medo dos versículos. Porque, na verdade, há 3 semanas atrás eu tive uma espécie de epifania. Eu percebi que esses versos aqui, na verdade, nos ensinam coisas importantíssimas acerca de como a igreja local deve funcionar. Nos últimos tempos eu tenho observado crentes adotando práticas que por intuição eu sabia que eram erradas. Por intuição eu sabia que eram erradas. Mas eu não tinha uma resposta bíblica para mostrar por que aquelas ações eram erradas. E adivinha só, há 3 semanas atrás, o Espírito Santo me mostrou não apenas que as minhas intuições estavam corretas, mas de fato ele mostrou que esses versículos dão fundamento às minhas intuições iniciais. Mas nós não vamos tratar disso nessa noite. Nós vamos tratar disso na semana que vem, porque sim, nós vamos adiar novamente o término dessa série de exposição em Colossenses. Hoje nós vamos tratar de um assunto ainda mais urgente, um assunto anterior a este assunto que nós trataremos na semana que vem. Hoje nós vamos tratar um assunto que é exatamente aquele assunto que, quando desprezado e ignorado, dá ocasião às práticas incorretas realizadas no contexto da igreja local, acerca das quais nós falaremos na semana que vem. E que assunto mais urgente é esse? É a natureza revelacional, inerrante e autoritativa da palavra de Deus. É disso que nós vamos tratar hoje. E raramente esse assunto é abordado nas igrejas. Raramente alguém faz uma pregação acerca da natureza revelacional, inerrante e autoritativa da palavra de Deus. O texto que nós temos diante de nós não apenas propicia, mas de fato exige que nós tratemos da natureza revelacional, inerrante e autoritativa da Escritura. E qual a importância desse tema? Por que ele é importante? Ele é importante pela seguinte razão. Se a natureza revelacional, inerrante e autoritativa da Escritura for ignorada, for desprezada, a oração de Epáfras, no versículo 12, jamais vai se cumprir. Paulo faz questão de mostrar para os colossenses o quanto Epáfras se importava com eles. E Paulo diz, olha, vocês sabem o que Epáfras ora
a Deus a favor de vocês? Paulo apresenta isso no versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados, ou ainda a gente poderia traduzir como perfeitamente convictos de toda a vontade de Deus. A oração de Epáfras, a favor dos crentes da igreja colossense, é que eles fossem conservados firmes, perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Essa é também a oração que todo verdadeiro pastor faz a Deus a favor da sua igreja, que a sua igreja permaneça firme, perfeita e plenamente convicta em toda a vontade de Deus. Mas onde é que nós encontramos toda a vontade de Deus? Onde é que nós encontramos toda a vontade de Deus pela qual você será firmado, aperfeiçoado e convicto? Na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Essa é a resposta correta a essa questão. Mas quem é que te garante isso? Quem é que te garante que é na palavra de Deus que você encontra a vontade de Deus? Nos nossos dias, a natureza revelacional inerrante e autoritativa da Escritura, ela está sendo questionada por todos. Até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. No ano passado, um pastor, um tanto quanto famoso em determinados círculos, chamado Ed Renekiewicz, ele fez uma afirmação polêmica. Acho que deve ter sido no ano passado que aconteceu isso. Ele afirmou que a palavra de Deus deve ser atualizada. Ele falou que em muitas coisas, aquilo que a palavra de Deus dizia no passado, não pode ser dita hoje. E na época que ele falou isso, todo mundo caiu batendo em cima dele. Nem todos, mas muitas pessoas. Então, algumas semanas atrás, nós vimos acho que era uma espécie de entrevista que um outro pastor conduziu com o Ed Renekiewicz, porque esse pastor não tinha certeza que o Ed Renekiewicz tinha dito aquilo que ele tinha dito de fato. Esse pastor pensou, bom, talvez o que o Ed Renekiewicz quis dizer foi o seguinte, não, a gente tem que contemporizar, não, a gente tem que, como é que é a expressão? Agora me faltou a expressão. Não é contemporizar. Contemporizar tem um sentido negativo. A gente tem que contextualizar a Escritura. O que é contextualizar? Contextualizar é nós chegarmos aqui na carta de Paulo aos Colossenses, entendermos qual é o contexto histórico daquilo que Paulo está falando aqui, e então sim, a partir disso, fazer a aplicação para os nossos dias. Por exemplo, foi isso que nós fizemos algumas semanas atrás, quando nós tratamos do versículo 22 em diante. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores. Bom, nós não temos mais escravidão nos nossos dias, né? Nós não temos mais servos nem senhores nos nossos dias. Em que pese o fato de que algumas semanas atrás foi descoberto que lá em vinícolas, aqui no Rio Grande do Sul, haviam certas pessoas que estavam trabalhando em um estado análogo à escravidão. A maioria das pessoas não trabalha nesse contexto. Então, obviamente, nós temos que contextualizar isso aqui. Nós temos que fazer a aplicação desses versículos à situação mais próxima daquela que existia na época em que Paulo escreveu esses versículos. Então, obviamente, nós vamos aplicar esses versículos aqui, nós aplicamos a pregação, a como é que o cristão deve se comportar com relação ao trabalho. Qual é a ética de trabalho
do cristianismo. Foi isso que nós tratamos disso. Nós fizemos uma contextualização. Então, esse pastor, ao entrevistar o Ed Renekiewicz, a ideia da entrevista, pelo que me pareceu, era a seguinte: não, vamos entender exatamente o que ele quis dizer com atualizar a palavra de Deus. De repente, ele quis dizer simplesmente que nós temos que contextualizar a palavra de Deus, e isso está plenamente correto. Mas não, ficou claro pela entrevista que o Ed Renekiewicz, de fato, estava dizendo: não, nós temos que atualizar a palavra de Deus. A gente não pode dizer tudo o que a palavra de Deus dizia no passado, nós devemos dizer outras coisas. Quer dizer, esse Ed Renekiewicz, esse pastor, que é influente em certos círculos protestantes brasileiros, ele está questionando a natureza revelacional, inerrante e autoritativa da palavra de Deus. Quando nós falamos de algo inerrante, nós estamos falando de algo que não tem erros. Ele está afirmando que a palavra de Deus tem erros. Por quê? Porque aquilo que a palavra de Deus dizia no passado não pode ser dita hoje. Não pode ser dito hoje. E a principal aplicação que ele faz disso, obviamente, diz respeito ao homossexualismo e ao transexualismo e coisas assim. Então, nos dias atuais, a natureza revelacional inerrante e autoritativa da palavra de Deus está sendo questionada não apenas pelos incrédulos, mas inclusive por aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos. A quase totalidade dos cristãos, infelizmente, desconhece e, na verdade, nem faz questão de conhecer nada acerca da Escritura como revelação inerrante e autoritativa de Deus. A quase totalidade dos cristãos faz questão de ignorar a origem da revelação de Deus e de como a revelação de Deus chegou a nós. A quase totalidade dos cristãos não tem conhecimento de como Moisés, Paulo, Isaías e João, para citar apenas alguns, foram inspirados por Deus a escreverem os seus livros. A gente nem quer saber como ocorreu isso. A gente nem se importa em querer saber como isso ocorreu. A maioria dos cristãos ignora que cada um desses homens escreveu em contextos bem diferentes, em circunstâncias bem distintas, para públicos bem diferenciados e com objetivos bem próprios. O público de Moisés não é o mesmo de Isaías. Sim, os dois escreveram para Israel, mas o Israel para quem Moisés escreveu não era o mesmo Israel para quem Isaías escreveu, porque Isaías viveu muitos anos depois de Moisés. O público para quem Paulo escreveu é diferente do público para quem João escreveu. O objetivo que levou Paulo a escrever é diferente do objetivo que levou João a escrever. Na verdade, essa ignorância, esse desconhecimento, esse desprezo por parte dos crentes é culpa dos pastores. Porque a maioria dos pastores são igualmente ignorantes de tais assuntos e desprezam esses assuntos como se eles não tivessem importância espiritual nenhuma. E, na verdade, tem muita importância espiritual. Porque como será possível que alguém obedeça aquilo que não reconhece como sendo digno de ser obedecido? Como alguém vai obedecer aquilo que não reconhece como sendo a revelação inerrante e autoritativa de Deus? Não é à toa que os escândalos se multiplicam entre as igrejas. Essa semana eu vi, agora não tenho certeza, mas acho que foi. O mesmo cara, o cara está sendo acusado de desviar dinheiro da igreja e, ao mesmo tempo, também de abusar de alguma adolescente na igreja. Não. Um outro. Não é à toa que isso acontece, né?
a pessoa ignora a natureza revelacional, inerrante e autoritativa da palavra de Deus, ela vai desviar de dinheiro da igreja, ela vai cometer adultério, ela vai abusar de crianças e adolescentes. É somente natural que isso aconteça. Não é à toa que falta, ou melhor, não é à toa que faltam aos cristãos a firmeza, a maturidade e a convicção necessárias para viverem vidas dignas e corretas que deem ocasião ao diálogo com os incrédulos e a evangelização deles, como Paulo falou antes. Paulo disse, andai com sabedoria para que estão de fora, remindo o tempo, para que vocês tenham oportunidade de falar com os incrédulos, para que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Falta aos cristãos firmeza, maturidade e convicção, para que esses dois versículos aqui sejam obedecidos. E é por isso que o testemunho cristão no mundo ele é desprezado. Porque alguém vai evangelizar, um crente vai evangelizar um incrédulo, e o incrédulo vai lançar na cara do crente, sim, mas tu quer que eu vá para ser ensinado por esses pastores que ficam roubando dinheiro, que ficam abusando das pessoas? É para esse tipo de lugar que tu quer que eu vá? A obediência à Escritura por parte dos cristãos decorre da sua fé na natureza revelacional, inerrante e autoritativa da palavra de Deus. Então, se você quer que a vontade de Deus traga firmeza, perfeição e convicção a você, é necessário que você entenda e creia na natureza revelacional, inerrante e autoritativa da Escritura. E é exatamente a isso que nós vamos nos dedicar na pregação. Então, ouça a voz do Espírito Santo falando a você enquanto essa pregação se desenrola. Entenda e creia na natureza revelacional, inerrante e autoritativa da palavra de Deus, da Escritura, e ela te firmará, aperfeiçoará e te dará convicção da vontade de Deus. Conforme nós dissemos na introdução, nesse texto aqui nós temos palavras de saudação e despedida de Paulo à igreja dos Colossenses. E o que me chama a atenção nesses versículos aqui é o quão pessoal eles são. Aqui nós temos Paulo, o apóstolo, escrevendo a Escritura que deve ser lida, crida e obedecida por todos os cristãos em todas as épocas. E ainda assim, nós encontramos esse Paulo escrevendo palavras de saudação e despedida que nada dizem respeito a nós, porque o que nos importa saber que Tíquico e Onésimo eram os portadores da carta de Paulo aos Colossenses? O que isso edifica a nossa fé? Saber disso. O que importa saber que Aristarco, Marcos, Jesus Justo, Epáfras, Lucas e Demas mandaram saudações aos Colossenses. Num certo sentido, nada disso tem importância para nós. Mas, num outro sentido, nós conseguimos perceber a natureza da inspiração divina sobre os escritores bíblicos. Porque a maioria dos cristãos, quando pensa nos autores bíblicos escrevendo as Escrituras, a maioria dos cristãos considera que essa inspiração era semelhante à psicografia de Chico Xavier. Quantos aqui já viram vídeos do Chico Xavier psicografando? Talvez alguns aqui nem sabem o que é a psicografia. Psicografia, segundo eu entendo, é os espíritos, supostamente, segundo aquilo que ensina o Espiritismo, os espíritos dos mortos falando, inspirando alguém a escrever uma mensagem do além. Então está lá o Chico Xavier assim com a mão no rosto, num transe,
e está lá ele escrevendo sem nenhum tipo de controle, ele está num transe. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele simplesmente está psicografando, trazendo mensagens do além. A maioria dos cristãos pensa que é isso que Paulo estava fazendo enquanto ele estava escrevendo Colossenses. Que Paulo estava assim, de olhos fechados, num transe, escrevendo coisas que ele nem sabia. Mas esse tipo de entendimento não poderia estar mais longe da realidade. Os escritores bíblicos, como Moisés, Isaías, Pedro, Paulo e João e todos os demais, eles não escreveram os seus livros num estado de transe inconsciente. Não, eles estavam plenamente conscientes enquanto escreviam a Escritura. Se não estivessem, nós não teríamos essas palavras aqui, né? Se Paulo estivesse em transe, ele não escreveria que Epáfras estava saudando a igreja de Colossos. Isso só escreve alguém que tem consciência do que está escrevendo. Os escritores bíblicos estavam plenamente conscientes enquanto escreviam a Escritura. E é por isso que nós percebemos as diferenças de estilo literário de Paulo e João, por exemplo. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem ler o Evangelho de João e perceber como o estilo de João é completamente diferente do estilo de Paulo? Ou então ler o livro de Hebreus e perceber, nossa, isso aqui é diferente de Paulo. Paulo não usa essas expressões, Paulo não usa essas palavras. Se fosse uma mera psicografia, não haveria diferença de estilo. Seria o mesmo estilo, a mesma forma de se expressar. Não haveriam expressões características. Qual é a implicação disso para a doutrina da inerrância bíblica, doutrina da inerrância da palavra de Deus? Porque nós estamos falando de uma revelação inerrante, uma revelação que não contém erros. Qual é a implicação disso? A implicação de que os escritores bíblicos estavam conscientes enquanto eles escreviam a palavra de Deus. Qual é a implicação disso para a doutrina da inerrância da palavra de Deus? Antes de nós continuarmos, a doutrina da inerrância da palavra de Deus afirma que não existe nenhum tipo de erro, de nenhuma sorte, na palavra de Deus. Não existem erros na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra em nada. E é claro que nós temos que qualificar essa afirmação. Quando nós afirmamos que não existem erros de nenhuma sorte na Escritura, nós não estamos falando dessa nossa tradução aqui ou de qualquer outra tradução que possa existir. Nós estamos nos referindo à Escritura tal como ela foi escrita nos seus idiomas originais, hebraico e grego. Nós não estamos dizendo, portanto, que não existem erros de tradução ou de ortografia. Eu já vi vários erros de ortografia na nossa Bíblia aqui. Quando nós dissemos, então, que não existe erro na palavra de Deus, nós não estamos dizendo que não existem erros de tradução, de ortografia, de sintaxe ou de concordância nas mais variadas versões que nós temos a Escritura nos mais variados idiomas. Porque tais erros certamente existem. Não, a doutrina da inerrância afirma que a Escritura, nos seus originais hebraico e grego, não contém nenhum erro de nenhuma sorte. Mas de onde surge a doutrina da inerrância bíblica? Ela surge do fato de que Deus é verdadeiro e de que Deus é perfeito. Mas muito mais do que verdadeiro e perfeito. Deus é a própria verdade e Deus é a própria perfeição.
Não faria sentido, então, que o Deus, que é a própria verdade, a própria perfeição, se revelasse de modo mentiroso e falho, né? Não faria sentido. Como o Deus, que é a própria verdade, se revelaria de modo que conduziria as pessoas ao erro? Como o Deus, que é a própria perfeição, se revelaria de modo falho? Não é possível. Além disso, qual é o objetivo de Deus ao revelar-se a si mesmo? O objetivo de Deus é se fazer conhecido. Deus quer que as pessoas o conheçam. Então não faria sentido que, ao se fazer conhecido à humanidade, Deus se revelasse de modo a permitir um mal entendido ou vários maus entendidos com relação a Ele e com relação aos seus propósitos. Deus quer ser compreendido. Por que Ele se manifestaria de modo a conduzir as pessoas ao erro? Então é impossível que o Deus, que é a própria verdade, a própria perfeição e que deseja ser conhecido pela humanidade, se revele de modo mentiroso e falho, de modo a permitir mal entendidos quanto a si mesmo e quanto aos seus propósitos. Essas são a definição e o fundamento da doutrina da inerrância bíblica. Mas como é possível entender a doutrina da inerrância bíblica à luz do que nós acabamos de dizer acerca da inspiração dos escritores bíblicos? De que eles estavam plenamente conscientes enquanto escreviam a Escritura, a ponto, inclusive, de percebermos os seus estilos literários diferentes. Por acaso eles não poderiam cometer erros? Por acaso, de repente, eles poderiam escolher uma palavra diferente do que aquela palavra que Deus escolheria enquanto eles estavam escrevendo? Só é possível entendermos a relação entre essas duas doutrinas a partir de uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina da soberania de Deus. Um entendimento falho da soberania de Deus é que Deus determina apenas o final, mas não os meios pelos quais aquele final que Ele determinou será alcançado. Quantos aqui viram aquela série de filmes Premonição? É mais ou menos isso. O que é a história daquela série de filmes? Haviam pessoas que deveriam morrer. Chegou a hora delas morrerem. Mas por alguma razão elas conseguiram enganar a morte. E agora a morte está atrás delas. No primeiro filme, se eu não me engano, eles deveriam morrer num acidente de avião, num acidente aéreo. Mas daí um deles lá causou uma confusão no avião, eles foram expulsos do avião, e daí depois o avião caiu e todo mundo que estava no avião morreu. E daí de repente, está lá, agora estou me lembrando uma cena assim, está uma mulher assim no banheiro, se preparando para tomar banho, e ela abre a torneira da banheira, onde ela vai tomar banho. Só que daí, de repente, ela se distrai com alguma coisa, a banheira enche, e a banheira começa a transbordar, e a água está vindo assim. E ela está descalça no banheiro, e a gente percebe que o que vai acontecer? Ela vai escorregar na água, vai cair por cima da banheira, vai bater a cabeça na banheira, vai quebrar o pescoço e vai morrer. Só que daí alguém bate na porta, e daí ela ia escorregar na água e não escorrega. Mas daí de repente começa a acontecer outra coisa que a gente vai ver que vai causar a morte dela. A soberania de Deus mal entendida é isso. Deus determinou o fim, Deus determinou que aquelas pessoas iriam morrer. Mas Deus não determinou o meio pelas quais aquelas pessoas iriam morrer. Então, a toda hora, no filme, as coisas vão se adaptando para tentar fazer com que aquelas pessoas morram. Um entendimento mais completo, ou melhor, um entendimento melhor acerca da soberania de Deus, é que Deus não apenas determinou o final, Deus também determinou o meio, ou os meios, pelos quais o final que Ele determinou
será alcançado. Aplicando isso à doutrina da inspiração bíblica, Deus é tão soberano sobre a sua revelação que ele controlou todos os aspectos referentes a ela. Não no sentido de que Deus obrigou Paulo a escrever as palavras que Paulo escreveu, como se Paulo estivesse psicografando, não, no sentido de que Deus controlou toda a vida de Paulo. Deus controlou todas as experiências de vida de Paulo, para que quando Paulo chegasse a escrever a carta aos Colossenses, Paulo escolhesse as mesmas palavras que Deus escolheu. A gente pode pensar em Moisés. Não é à toa que Moisés foi treinado e educado numa das culturas mais avançadas da época, que era o Egito. Porque o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco constitui a base de toda a revelação de Deus. Se nós tirarmos o Pentateuco fora, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todo o restante da palavra de Deus não faz sentido. Na verdade, num sentido mais restrito, se nós tirarmos os 3 primeiros capítulos de Gênesis fora, se a gente começar em Gênesis 4, o restante da palavra de Deus não faz sentido, porque Jesus viria para salvar um povo se não existe pecado, né? O pecado ocorre em Gênesis 3. Que história é essa de nova criação? Quem está em Cristo foi feito participante da nova criação. A criação aparece em Gênesis 1 e 2. Então, o Pentateuco constitui a base de toda a revelação de Deus. Era necessário que o autor do Pentateuco tivesse um treinamento e uma educação adequados para erguer magistralmente o fundamento da revelação divina. Então, não é à toa que Moisés foi treinado e educado numa das culturas mais avançadas da época. Moisés deveria descrever aquilo que é a base de toda a palavra de Deus. Desde a eternidade, Deus escolheu Moisés para essa tarefa. E é por isso que Deus agiu na história para que Moisés tivesse todo o treinamento e toda a educação que eram necessários para que ele escrevesse aquilo que ele escreveu. Deus se assegurou que todas as experiências de vida de Moisés o preparassem para a sua missão de lançar o fundamento da palavra de Deus. Deus controlou cada aspecto da vida de Moisés. Deus se assegurou que as palavras que Moisés mais tarde escreveria fossem tanto as palavras de Moisés, como também as palavras de Deus. Mas por que Deus se importaria em fazer isso? Por que não apenas psicografar como Chico Xavier? Por que Deus se importaria em fazer tudo isso? Deus se importa em fazer isso porque Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Deus criou este universo e, ao criar este universo, Deus estabeleceu aquilo que na filosofia é chamado de causalidade, ou a lei da causa e do efeito. Isso também é estudado na física. A causalidade é a relação que existe entre o efeito entre o evento A e o evento B. O evento A é a causa. Por exemplo, eu entro dentro do carro, eu ligo o carro e eu piso no acelerador. Essa é a causa. Qual é o efeito? O efeito disso é o evento B. O carro começa a se locomover. Se o carro estiver num nível plano e eu não pisar no acelerador,
ele não vai se mover. Não tem como surgir um efeito sem que haja uma causa anterior. É assim que Deus criou o universo. E é assim que Deus administra o universo. Através da causalidade. Olha só o que Paulo escreveu acerca da salvação dos incrédulos. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos 13 até o 15. Romanos 10, 13 até o 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aqui nós temos Deus administrando a salvação através da causalidade. O efeito final desejado qual é? É que o incrédulo seja salvo pela invocação do nome do Senhor Jesus. Mas para que alcançar este efeito final, ou seja, para que o incrédulo seja salvo pela invocação do nome do Senhor, é necessária uma causa anterior. É necessário que eles creiam no Senhor Jesus para então invocá-lo, para que sejam salvos. Mas para que eles cheguem a crer no Senhor Jesus, é necessário uma causa ainda mais anterior. É necessário que eles ouçam acerca do Senhor Jesus. Porque como eles poderiam crer naquele de quem não ouviram? Mas para que os incrédulos ouçam acerca do Senhor Jesus, é necessário uma causa anterior ainda. É necessário que aqueles que já foram salvos preguem o Senhor Jesus. Mas para que aqueles que já são salvos preguem o Senhor Jesus, é necessário uma causa anterior ainda. É necessário que eles sejam enviados a pregar. Aqui nós vemos Deus administrando a salvação através da causalidade. Deus poderia salvar, se Deus quisesse, Deus poderia salvar todos aqueles que Ele quer salvar, simplesmente fazendo assim, ó. Um estalar de dedos, num passe de mágica. Mas não é assim que Deus age. Deus não vai salvar o teu parente, o teu amigo, o teu vizinho, o teu conhecido, estalando os dedos. Deus vai salvar o teu parente, amigo, vizinho, conhecido através da causalidade, através da tua pregação a Ele. Ou a gente poderia também pensar com relação à oração. Tiago diz, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Qual é o efeito final desejado? O efeito final desejado é receber aquilo que se quer. Mas para que nós recebamos aquilo que nós queremos, é necessário uma causa anterior, é necessário que nós peçamos. E essa causa anterior, ela é qualificada, não é meramente pedir. É pedir de forma correta. Porque eu posso pedir e eu posso pedir de forma errada. E pedindo de forma errada, eu não vou receber. Deus responde às orações, ou não responde às orações, levando em conta a causalidade. Se eu não peço aquilo que eu quero, Deus não vai me dar aquilo que eu quero. E se eu peço mal aquilo que eu quero, Deus também não vai me dar aquilo que eu quero. Então, do mesmo modo que Deus administra a salvação e as suas respostas às orações, com relação à sua revelação a nós, Deus também trabalha com base na causalidade. Deus controlou toda a história para que Moisés nascesse aonde ele deveria nascer, para que ele recebesse o treinamento que ele deveria receber,
para que ele tivesse todas as experiências de vida que ele teve, para que quando chegasse o momento dele escrever a palavra de Deus, ele usasse as palavras que Deus usaria. Mas tem um ponto além desse que eu não incluí aqui, que eu pensei enquanto eu estava falando aqui. Se Deus não usasse a causalidade para se revelar a nós, a palavra de Deus ela não diria nada a nós. Porque Moisés não escreveria a partir das experiências dele, que são semelhantes em muitos aspectos às nossas experiências. Por exemplo, Moisés teve a experiência de arruinar a sua própria vida e a missão da sua vida, né? Quando ele matou o egípcio. Quantos de nós já não teve uma experiência semelhante? De tomar uma decisão errada, e essa decisão errada, ela é tão errada que simplesmente destrói as nossas vidas. Se Deus não usasse a causalidade para se revelar a nós, a gente não conseguiria entender como a palavra de Deus é aplicada a nós. Porque a gente não teria Moisés tomando uma decisão completamente errada, a gente não teria Davi cometendo pecados extraordinários, a gente não teria Pedro negando a Jesus, a gente não teria, aqui em Colossenses ali a gente leu acerca de Marcos, o sobrinho de Barnabé. Em Atos nós vemos Paulo ficando extremamente chateado com Marcos, né? Inclusive Paulo tem uma rixa muito grande com Barnabé exatamente por causa de Marcos. A gente não teria Paulo brigando com Barnabé por causa de Marcos. E então a gente não conseguiria perceber como a graça de Deus consegue se revelar na decisão errada de Moisés, nos pecados incríveis de Davi, na negação de Pedro, na briga de Paulo com Barnabé. A gente não conseguia enxergar a graça de Deus consertando todas essas coisas. A gente não saberia como a graça de Deus pode consertar tudo aquilo que a gente fez de errado. A palavra de Deus, ela só tem o poder de falar a nós e de fato transformar os nossos corações, as nossas vidas, exatamente porque Deus usou a causalidade para se revelar a nós. Deus fez com que Moisés tivesse as experiências dele, que Davi tivesse as experiências dele, que Pedro e Paulo tivessem as suas próprias experiências, para que por meio delas eles escrevessem aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Voltando aqui então, Deus controlou toda a história para que Moisés nascesse no período certo, na circunstância adequada, para que Moisés recebesse o treinamento e educação necessários para a sua missão. Deus usou, inclusive, a artimanha satânica para destruir a linhagem da qual viria o Salvador, e a crueldade de Faraó em mandar matar todos os recém-nascidos de Israel. Deus usou isso para garantir que Moisés fosse colocado num cesto no rio Nilo, para que a filha de Faraó encontrasse Moisés e o adotasse como filho, para que então Moisés fosse criado no palácio de Faraó, recebendo todo o treinamento e toda a educação que os egípcios, que eram um dos maiores impérios da época, poderiam oferecer. Tudo isso
para que Moisés escrevesse o Pentateuco. Tudo isso para que as experiências de vida de Moisés o levassem a escolher e a se expressar da mesma forma como Deus se expressaria. E o mesmo pode ser dito acerca de cada um dos autores bíblicos. Deus dirigiu a vida deles de tal modo que eles estivessem preparados para dar a sua contribuição à palavra de Deus, à Escritura. E é por isso que nós conseguimos perceber os diferentes estilos de cada autor bíblico. Moisés escreve de forma diferente de Isaías, que escreve de forma diferente de Paulo, que escreve de forma diferente de João. Mas todos eles estão nos dando a revelação de Deus. Pelos escritos deles, Deus se revela a nós de forma inerrante, sem nenhum erro. A Escritura é Deus se revelando inerrantemente a você por meio de palavras humanas escritas por homens iguais a você, que em muitos aspectos tiveram experiências semelhantes a você, que foram preparados para Deus exatamente para essa tarefa. A Escritura não é um mero amontoado de escritos desconexos entre si. Como eu disse antes, se a gente tirasse o Pentateuco, o restante da Escritura não faz sentido nenhum. Né? Porque lá no final, lá em Apocalipse, a gente vai ver que a árvore da vida está lá. Mas que árvore da vida é essa? Bom, é a mesma árvore lá de Gênesis, né? A Escritura não é um amontoado de escritos desconexos entre si. A Escritura é Deus falando contigo na tua própria linguagem, no jeito humano de se expressar. Escrito por pessoas que, assim como tu, cometeram vários erros e vários pecados. E que viram a graça de Deus consertando esses erros e esses pecados. Essa é a natureza revelatória e inerrante da palavra de Deus. Mas qual é a implicação prática disso? Bom, são muitas as implicações práticas disso, mas talvez a principal delas seja a seguinte: a Escritura é a revelação perfeita e verdadeira de Deus, do Deus que é a própria verdade, do Deus que é a própria perfeição. E considerando que Deus se revelou por meio de escritores humanos, antes de interpretarmos uma passagem bíblica, nós temos que saber qual é o autor humano, qual é o contexto histórico, literário e canônico no qual ele está escrevendo, qual é o seu objetivo e quais são os seus destinatários. Por exemplo, a gente pode abrir em 1 Coríntios 7. Muitas pessoas, muitos crentes, inclusive pastores, interpretam erroneamente as palavras de Paulo em 1 Coríntios 7. Primeira Coríntios 7, versículos 10 até ao 16. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, salvarás a tua mulher? Até aqui basta.
o problema de interpretação que muitas pessoas cometem está nos versículos 10 e 12. Paulo diz: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Paulo está dizendo aqui que não é ele que está mandando isso. Quem está mandando isso é o Senhor Jesus. Mas aí quando chega no versículo 12, ele diz o seguinte: agora o que eu vou dizer aqui não é o Senhor que está dizendo, sou eu. É eu que estou dizendo. Aí as pessoas chegam à seguinte conclusão: olha, no versículo 12, o que a gente tem no versículo 12 e nos versículos seguintes, não é um mandamento, é uma mera opinião de Paulo. Porque ele deixou bem claro, no versículo 10 é Jesus que está dizendo. Mas no versículo 12 não é Jesus que está dizendo, no versículo 12 é só Paulo que está dizendo. É só a opinião de Paulo. Muita gente interpreta assim. Esse tipo de interpretação e conclusão estão completamente errados, exatamente porque ignora o contexto histórico e canônico nos quais essas palavras se encontram, além de ignorar para quem essas palavras foram dirigidas. Quando, no versículo 10, Paulo diz: aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido e assim por diante. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que não é ele que está mandando e sim o Senhor? Paulo está se referindo às oportunidades em que Jesus falou sobre o casamento nos evangelhos. É isso que ele está falando. Ele está dizendo: olha, isso aqui nem sou eu que estou dizendo, isso aqui foi Jesus que falou. E o que foi que Jesus falou? Jesus falou que a mulher não se aparte do marido. Que foi o que Jesus falou nos evangelhos, né? Nos evangelhos, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: olha, o homem pode repudiar a sua mulher? O homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse: não pode. Jesus diz: não pode. Eu vou ler inclusive aqui para vocês, tá? Mateus 19, versículos 3 até o 9. E chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar ou se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio? Aqui eles estão usando uma tática muito comum. Moisés não mandou ninguém se divorciar da sua mulher. Eles estão dizendo aqui como se Moisés tivesse mandado, como se Moisés tivesse ordenado: olha, vocês têm que se divorciar da mulher de vocês. Eles estão tentando enganar Jesus aqui, eles estão tentando fazer um pega-ratão aqui com Jesus. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar. Percebe como Jesus mudou? Eles disseram que Moisés mandou. Jesus disse: Moisés não mandou, Moisés permitiu. Diferença, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando eles falam de repudiar aqui, está implícito um novo casamento. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. O repudiar não era repudiar para ficar solteiro o resto da vida. Não, era repudiar para poder casar novamente com outra mulher. Essa é a ideia que está por trás aqui. Tá? Então, o novo casamento aqui está implícito. Jesus está dizendo: olha, só é possível ocorrer o divórcio e um novo casamento caso haja traição conjugal. No caso do homem,
o homem só pode se divorciar da sua mulher caso a sua mulher o traia. E o mesmo a gente poderia dizer com relação à mulher. A mulher só pode divorciar-se do seu marido caso o seu marido a traia. Neste caso, sim. Neste caso, pode haver o divórcio e, como a gente falou, o novo casamento aqui está implícito. É por isso que Jesus diz, olha, se a separação ocorrer por algo que não seja a traição, aquele que casar com a mulher divorciada está adulterando com ela. Por quê? Porque Deus não considera lícito o divórcio que não seja por traição. Deus considera que aquele casal, mesmo divorciado, continua casado. Então, se aquela mulher se junta com outro homem, ela está adulterando, porque Deus considera que aquele casamento, o primeiro casamento, ainda não acabou. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 10. Aos casados, não sou eu que estou mandando. Quem está mandando isso é o próprio Senhor Jesus, que a mulher não se aparte do marido. Ou seja, a única causa para o divórcio justa é as relações sexuais ilícitas. Traição. Sim. Eu não diria que pode separar, porque Jesus diz aqui, Jesus liga... Vamos deixar assim. Pode se separar, mas não pode casar de novo. Sim, se falecer, sim. Mas digamos que os dois permaneçam vivos, né? Se separaram, cada um está seguindo o seu caminho. Vamos pensar no casal crente, né? O casal se enganou, casou errado, viram? Depois que disseram um sim diante do pastor, perceberam que não deveriam ter dito sim, deveriam ter dito não, né? Não aguento mais um viver com o outro, estão brigando, resolvem se separar. Tá bom. Se eles querem ser fiéis a Deus, eles não podem casar novamente. Porque ainda que eles tenham se separado, Deus considera aquela separação ilícita. A causa não foi justa. Então, se o homem resolver se casar com outra mulher, Deus vai considerar que aquele homem está adulterando. E se a mulher se casar com outro homem, Deus também vai considerar que ela está adulterando. Então, a solução, na verdade, não seria a separação. Seria tentar resolver. Porque se Deus é capaz de perdoar todos os erros, falhas e pecados que nós cometemos, e se Deus é capaz de transformar a vida do maior pecador, de modo que aquele que era o maior pecador seja uma pessoa santa, por que Deus não poderia restaurar um casamento que aparentemente está dando completamente errado? Deus pode. A questão é se de fato as pessoas que fazem parte daquele casamento querem resolver, né? A questão é se a mulher quer de fato ter um bom casamento e se um homem quer ter um bom casamento. Como eu disse já nas últimas duas pregações, Deus nos considera responsáveis pelas orações que nós fazemos a Ele. Se eu estou casado, eu estou percebendo que meu casamento está destruído, e eu oro a Deus para que Deus salve o meu casamento. É hipocrisia eu orar a Deus para que Deus salve o meu casamento e eu, ao mesmo tempo, não me esforce para ser um marido melhor. É hipocrisia, né? Porque eu estou dizendo para Deus salvar o meu casamento, mas eu continuo sendo um péssimo marido. Deus vai dizer, olha, a única forma de eu responder essa tua oração é se tu começar a ser um marido melhor. A mulher está orando lá para que Deus salve o casamento dela. Deus vai dizer, olha, a única forma pela qual eu posso salvar o casamento de vocês é se tu se tornar uma mulher melhor, uma esposa melhor. Humildade, reconhecer os erros, reconhecer tudo aquilo que fez de errado. E assim como, ao reconhecer tudo aquilo que fez de errado, a pessoa reconhece e espera ser perdoada, ela também deve perdoar tudo aquilo que o outro fez de errado também. Porque senão também é hipocrisia, né? Eu quero ser perdoado por todos os erros que eu cometi, mas ao mesmo tempo eu não quero perdoar todos os erros que o meu cônjuge cometeu. Se eu quero ser perdoado, eu também tenho que perdoar. Então, obviamente a solução
para um casal, vamos pensar no casal crente, que casou errado. Casou errado. Depois percebeu que eles não conseguem conviver juntos e está sempre brigando. Bom, Deus pode resolver as maiores tragédias. Se Deus resolveu o problema de Moisés, Moisés acabou com a missão da vida dele, quando ele matou o egípcio, mas Deus resolveu. Pedro traiu Jesus. O pecado de Pedro, a gente não pensa nisso, o pecado de Pedro é semelhante ao pecado de Judas. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus. São pecados semelhantes. Jesus, bem antes de Pedro negar Jesus, Jesus disse, olha, aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar naquele dia. Eu não vou reconhecer essa pessoa. Pedro cometeu esse pecado. O pecado que levaria Jesus a dizer para Pedro, olha, eu não te conheço. Aparta-te de mim. Foi esse pecado que Pedro cometeu. E, no entanto, Deus restaurou. Se Deus pode restaurar todos esses casos perdidos na palavra de Deus, Deus pode restaurar um casamento perdido também, um casamento falido também. É necessário, obviamente, que haja arrependimento, confissão, perdão, mudança de vida. Mas é possível consertar. Mas vamos voltar aqui, porque senão a gente vai acabar avançando demais na hora. As palavras de Jesus aqui, que se referem ao casamento, elas foram pronunciadas para quem? Para a gente conseguir entender o que Paulo aqui está afirmando, a gente tem que entender para quem Jesus afirmou essas palavras. Jesus afirmou essas palavras para o povo da aliança, para aqueles que estavam numa relação de aliança com Deus, para aqueles que já haviam nascido dentro do contexto da fé em Deus e da obediência à palavra de Deus. É para esses que Jesus estava falando. As palavras de Jesus foram pronunciadas para casais em que ambos os cônjuges são crentes. Né? Jesus está falando para os judeus, para o povo de Deus, para o povo da aliança. Jesus está falando para casais em que ambos são crentes. Ambos creem no Deus de Israel. Se não crentes verdadeiros, pelo menos crentes nominais. É para esses que Jesus está falando. Agora ocorre o seguinte, à medida em que o evangelho foi se espalhando pelo mundo, foi sendo pregado entre as nações, era cada vez mais comum a existência de casamentos mistos entre crentes e incrédulos. Esses casamentos mistos entre crentes e incrédulos, eles não ocorriam porque o homem crente casou com uma mulher incrédula ou porque a mulher crente casou com um homem incrédulo. Não, eles aconteciam porque os dois, o homem e a mulher, eram incrédulos, eles estavam casados, e daí então a mulher ouviu a pregação do evangelho, e o homem também, mas só a mulher converteu, o homem não. Ou então, só o homem converteu e a mulher não. O que é muito comum nos nossos dias, né? É muito comum acontecer isso nos nossos dias. Está ali o casal, mas só o homem converte, ou então só a mulher converte. É isso que estava acontecendo. E é para esse público que Paulo está falando. Paulo não está falando para um público onde tanto o homem quanto a mulher nasceram num ambiente de fé em Deus e ambos eram crentes antes de se casarem e então se casaram sendo crentes. Não, Paulo está falando no contexto onde existem casais que foram casados enquanto eram incrédulos, mas que agora um deles se converteu e o outro não. Jesus nunca tratou disso. Em Mateus 19, Jesus não trata disso. Em Mateus 5, onde Jesus também fala de casamento, Jesus não trata disso. Jesus nunca tratou do caso de um casamento em que o homem é crente e a mulher é incrédula. Jesus não tratou do caso entre
quando a mulher é crente e o marido é incrédulo. Não, Jesus tratou do casamento em que os dois são crentes. É por isso que antes de dar um mandamento acerca dessa circunstância, Paulo afirma que ele vai acrescentar algo ao que Jesus já havia ordenado. Versículo 10. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que foi o que a gente estava tratando antes, e que o marido não deixe a mulher. Agora Paulo está acrescentando ao mandamento de Jesus, porque Jesus não tratou desse caso. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás a teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Assim como Jesus ordenou que o divórcio e o novo casamento só são permitidos caso haja a infidelidade conjugal, Paulo afirma que no caso de um casamento misto, o divórcio e o novo casamento só são permitidos se o cônjuge incrédulo não fizer mais questão de continuar casado com a mulher crente. Ou seja, no caso de um casamento misto, a iniciativa para o divórcio nunca deve partir do crente, mas do incrédulo. O que Paulo está dando aqui não é uma mera opinião, não, é um mandamento. O contraste não é entre um mandamento de Jesus e a mera opinião de Paulo. Não, o contraste é entre o mandamento de Jesus, dado no contexto do povo da aliança, em que os dois são crentes, e agora a ordem de Paulo, dada no contexto em que o evangelho está sendo pregado, o marido creu e a mulher não, ou a mulher creu e o homem não. Então, o que nós temos aqui não é a ordem de Jesus contrastada com a opinião de Paulo. Não, nós temos a ordem de Jesus e então Paulo acrescentando um mandamento à ordem que Jesus já havia determinado. E só para deixar claro aqui, versículo 15. Se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O casamento misto não é uma situação ideal, né, em que o marido é crente e a mulher é incrédula, ou que a mulher é crente e o marido é incrédulo. Porque como é que pode haver um relacionamento bom entre eles se cada um vai estar puxando para um lado? Né? O crente vai estar puxando em direção à obediência a Deus, o incrédulo vai estar puxando em direção ao pecado. Não é uma situação muito boa, não é uma situação ideal. Mas Paulo diz, mesmo não sendo uma situação ideal, nunca é o crente que deve incentivar ao divórcio. Nunca é o crente que deve dizer, quer saber por que a gente não se divorcia? Não. O crente deve fazer de tudo para que aquele casamento dê certo. Obviamente que esse de tudo aqui está sujeito à vontade de Deus. O crente não pode pecar para que o casamento dê certo. Não. Dentro da obediência a Deus, o crente deve fazer de tudo aquilo que for possível para que aquele casamento dê certo. Mas se o incrédulo resolver se apartar, Paulo diz, versículo 15, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, aquela servidão que era este casamento misto, em que um está puxando em direção a Deus, o outro está puxando em direção ao pecado. Mas Deus nos chamou-nos para a paz. Quando Paulo acrescenta aqui que Deus chamou-nos para a paz, o entendimento é que quando o incrédulo toma a iniciativa de se divorciar do crente, Deus está dando permissão para o crente casar novamente.
Obviamente que ele não vai cometer o erro de casar com um incrédulo, né? Porque ele já teve a experiência terrível de ser casado com um incrédulo. Então agora ele vai casar com um crente. Mas o entendimento, então, qual é o entendimento bíblico acerca do divórcio e do novo casamento? Só existem duas permissões bíblicas para o divórcio e o novo casamento. A primeira é aquela que Jesus deu. Os dois casados, crentes, um deles trai, pode haver o divórcio e um novo casamento. A segunda é aquilo que Paulo diz aqui. O cônjuge descrente que resolve, quer saber, eu não quero mais ficar casado contigo, eu vou sair de casa. O abandono do lar pelo incrédulo também permite ao crente contrair novas núpcias, vamos dizer assim. Em nenhum momento nós somos autorizados a pensar que ao escrever dessa forma, Paulo estivesse expressando apenas uma opinião. Não. As palavras de Paulo aqui, como em qualquer outra das suas epístolas, carrega o mesmo peso autoritativo das palavras de Jesus no Evangelho ou das palavras dos profetas do Antigo Testamento. Nós encontramos agora, então, a natureza revelatória autoritativa da Escritura, como consequência direta da natureza revelatória inerrante dela. Sendo que Deus revelou-se a si mesmo a nós de modo inerrante, por meio de palavras humanas e pessoas semelhantes a nós, segue-se que a Escritura, essa revelação divina, ela é autoritativa, ou seja, ela carrega em si mesma a autoridade de Deus em ordenar aquilo que nós devemos e não devemos fazer. A palavra de Deus, ela é autoritativa, ela tem autoridade para ordenar e para proibir. Um dos maiores enganos que existem por aí afirma que quando Paulo, Pedro e João escreveram as suas cartas, no caso de João também um evangelho, eles não tinham consciência de que de fato estavam escrevendo a Escritura. Não, quando Paulo estava escrevendo Coríntios, ele não sabia que ele estava escrevendo algo que mais tarde seria considerado a palavra de Deus. Ou quando Pedro, ou quando João estava escrevendo, eles não sabiam que eles estavam escrevendo aquilo que mais tarde seria considerado a palavra de Deus. Isso, obviamente, é falso. Por que é falso? É falso pelo seguinte sentido. Todos os grandes atos redentores de Deus na história foram seguidos da revelação de Deus em forma escrita. Então, por exemplo, Deus salvando Israel do Egito. O que se segue logo depois de que Deus salva Israel do Egito? Deus se revelando ao seu povo de forma escrita, através de Moisés, no Pentateuco. A posse da terra por Israel. Deus se revela novamente de forma escrita, através de Josué, através dos juízes. O estabelecimento da monarquia em Israel, monarquia essa a partir da qual viria Jesus depois. Deus também se revela de forma escrita, através de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Os salvamentos de Deus em Israel, em que Israel pecava contra Deus, daí depois Israel se arrependia e tudo, os profetas, o exílio de Israel e depois a salvação do exílio quando Israel volta para a terra.
Novamente, revelação escrita. Esdras, Neemias e aqueles profetas ali, mais no finalzinho também. O último e maior ato redentor de Deus na história, qual foi? Foi Jesus. Então era natural que se esperasse que depois da salvação efetuada por Jesus, viesse novamente a parte final da revelação de Deus. Porque afinal de contas, a salvação trazida por Jesus é o ato final, é o ato maior de salvação de Deus a favor da humanidade. Então agora, em consequência disso, nós teremos a revelação final da parte de Deus em forma escrita. Então os escritores do Novo Testamento, eles tinham bem claro nas suas mentes que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Paulo tinha bem claro que enquanto ele estava escrevendo aqui 1 Coríntios 7, ele estava escrevendo a palavra de Deus. Pedro também, João também, Judas e Tiago, todos eles. E nós poderíamos citar várias passagens que demonstram que eles tinham consciência disso. Mas eu vou citar apenas duas. 1 Coríntios 14. Vocês podem abrir comigo. Primeira Coríntios 14, versículos 36 até o 38. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Uma melhor tradução aqui do versículo 38 é: se alguém ignora isso, será ignorado. Paulo não está dizendo, olha, se tu quiser ignorar, pode ignorar, não tem nenhum problema. Não. Paulo está dizendo, aquele que ignorar que eu estou escrevendo mandamentos do Senhor, essa pessoa será ignorada. Ignorada por quem? Pelo Senhor. Né? Pelo Senhor Jesus. Sim? Exatamente. Né? Pode ser uma outra possibilidade de tradução também. Paulo aqui deixa claro que ele tem consciência que ele está escrevendo a palavra de Deus, ele está escrevendo o mandamento do Senhor. Assim como Moisés escreveu mandamentos do Senhor, ele também está escrevendo. E a gente pode ir também para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 15 e 16. Vou abrir em 1 Pedro, 2 Pedro 3, 15 a 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, falando do quê? Falando dessa grande salvação, da salvação e longanimidade do Senhor, falando disso como todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as demais escrituras, para a sua própria perdição. Pedro aqui, ele está equiparando as cartas de Paulo às demais escrituras. Essas demais escrituras são as escrituras do Antigo Testamento. Paulo está elevando as cartas de Paulo ao nível da escritura do Antigo Testamento. Pedro está fazendo isso com relação às cartas de Paulo. Então, os apóstolos, quando eles estavam escrevendo, eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Quando a gente pode voltar para Colossenses. Quando Paulo está escrevendo Colossenses, Paulo tem consciência de que ele não está apenas escrevendo aos Colossenses. Ele tem consciência de que ele está escrevendo aquilo que milênios mais tarde seria lido, crido e obedecido pelos crentes.
Assim como Moisés, milênios mais tarde dele ter escrito aquilo que ele escreveu, era lido, crido e obedecido. Os escritores do Novo Testamento, eles tinham plena consciência de que as suas palavras carregavam a autoridade do próprio Deus. E aqui nós devemos afirmar algo importante. Quem são inspirados não são os escritores em si, mas os seus escritos. Por que essa distinção é importante? Por aquilo que Paulo afirma em Colossenses 4, versículo 16. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Paulo escreveu uma epístola à igreja de Laodiceia. No entanto, nós não temos essa epístola na Bíblia. É por isso que na introdução pergunto, qual foi a última vez que você leu a epístola de Paulo aos Laodicenses? Bom, nós não lemos ela pela última vez, porque na verdade nós não lemos ela nem pela primeira vez. Alguns vão argumentar que talvez a carta de Paulo a Laodiceia seja a mesma carta a Efésios. Por quê? Porque há uma teoria de que a carta aos Efésios, na verdade, era uma espécie de carta circular de Paulo às várias igrejas. O que é uma carta circular? É uma carta que não é exatamente pessoal. Né? Uma carta que tu escreve ela, tu faz várias cópias dela e tu envia para um monte de pessoas. Isso é uma circular. Por que há essa teoria de que a epístola de Paulo aos Efésios seja uma carta circular? Porque há manuscritos da carta aos Efésios em que não existe, lá no início, a saudação de Paulo aos Efésios. Está em branco. Como se alguém tivesse copiado a carta e deixasse em branco para que, quando a carta fosse entregue na igreja dos Efésios, a pessoa escrevesse lá aos Efésios. Quando essa carta fosse entregue à igreja de Laodiceia, alguém escrevesse, alguém colocasse lá que era para aos Laodicenses. E a teoria é que apenas a cópia de Paulo aos Efésios sobreviveu porque a cidade de Éfeso era a mais importante de todas naquela região. Mas isso é apenas uma teoria. Não é possível comprovar isso. Então é mais provável que Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses, que é diferente da carta aos Efésios, e nós não temos essa carta. Supondo que isso seja verdade, nós não estamos perdendo nada da revelação inerrante e autoritativa da parte de Deus. Por que não? Porque não são os autores que são inspirados, são os escritos deles. Ou seja, não é tudo aquilo que Paulo produziu que é inspirado. São determinados escritos de Paulo que são inspirados. Ou seja, se aprove ao Espírito Santo que a carta de Paulo a Laodiceia não fosse incluída no cânon, é porque aquela carta não continha a revelação autoritativa de Deus. E a gente pode expandir isso também. Paulo escreveu, a gente tem 2 cartas de Paulo a Coríntios, mas na verdade Paulo escreveu no mínimo 3, talvez 4 cartas aos Coríntios. Mas a gente só tem 2. Por que a gente sabe que Paulo escreveu no mínimo 3, talvez 4? Porque em 1 Coríntios, Paulo faz menção a uma carta anterior. Ele disse, eu já vos escrevi que vocês não se misturem com... Quer dizer, quando Paulo diz, eu já vos escrevi, em 1 Coríntios, ele está se referindo a uma carta anterior dele aos Coríntios.
E em 2 Coríntios, Paulo diz que ele escreveu uma carta muito pesada, que entristeceu aos coríntios. E essa carta não pode ser 1 Coríntios, porque 1 Coríntios não é uma carta pesada. Então, na verdade, aquilo que nós chamamos de 1 Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Aí nós temos uma terceira carta de Paulo aos Coríntios, e aquilo que nós chamamos de 2 Coríntios é, na verdade, a quarta carta que Paulo escreveu aos Coríntios. No entanto, nós só temos a segunda e a quarta de Paulo. A segunda nós chamamos de primeira e a quarta nós chamamos de segunda. Por que isso? Porque quem são inspirados não são os autores bíblicos, mas os seus escritos. A primeira carta que Paulo efetivamente escreveu aos Coríntios não foi inspirada. A segunda foi. E é por isso que a segunda, que nós chamamos de primeira, está na Bíblia. A terceira carta que Paulo escreveu aos Coríntios não foi inspirada. É por isso que ela não está na Bíblia. A quarta carta que Paulo escreveu, que nós chamamos de segunda, essa sim foi inspirada. É por isso que ela está na Bíblia. Nós não estamos perdendo nada da revelação de Deus, porque não são os escritores que são inspirados, são os seus escritos. E aqui seria necessário nós tratarmos acerca do conceito de cânon, de como nós chegamos a ter o cânon bíblico com esses livros específicos e não outros, mas isso aqui nós trataremos em uma outra oportunidade. Por ora, basta que você creia na natureza revelacional, inerrante e autoritativa da Escritura. E que você entenda que esta revelação ela determina a vontade de Deus para a tua vida. É necessário que você entenda como essa revelação ocorreu na história por meio de palavras humanas, de modo que a Escritura se torne significativa para você, como nós dissemos antes. Nós conseguimos nos enxergar em Moisés, porque assim como nós, Moisés também tomou uma decisão completamente errada. Nós conseguimos nos enxergar em Pedro, porque assim como Pedro, nós muitas vezes negamos a Jesus. Nós muitas vezes dissemos, eu não sei quem é Jesus. Né? Quantos aqui já agiram dessa forma? Como Pedro. Está lá Pedro se esquentando na fogueira, e daí alguém diz, tu é crente, né? Pedro diz, não, eu não sou crente, eu não conheço Jesus. Quantos crentes não cometem o mesmo pecado de Pedro? Não, eu não conheço Jesus. Sim, a pessoa não diz, mas ela vai agir de modo a demonstrar que ela não conhece a Jesus, que ela não é crente. Quer dizer, a gente consegue se enxergar em Pedro, porque assim como Pedro, ou melhor, assim como nós, Pedro também negou Jesus. E assim por diante. Mas além disso, qual é a implicação prática de tudo aquilo que nós falamos para a tua vida? A implicação prática é essa. A palavra de Deus é Deus se revelando a você de modo inerrante e autoritativo. Isso significa que a palavra de Deus tem completa autoridade sobre você. Isso quer dizer que você vai se submeter à autoridade de Deus, submetendo-se à autoridade da palavra de Deus. Isso quer dizer que tudo que a palavra de Deus ordena que você faça, você deve fazer. E tudo aquilo que a palavra de Deus proíbe, você não faz. A única chance que você tem de permanecer firme na fé
conforme aquilo que Epáfras orou a favor dos Colossenses, no versículo 12, é crer na Escritura como uma revelação inerrante e autoritativa para você, porque se você não crer nisso, você não vai permanecer firme na fé. Se você não crer que aquilo que você tem na Escritura é Deus falando contigo de forma inerrante e autoritativa, você não vai permanecer firme na fé, você vai se desviar. Você vai desistir. A única chance que você tem de ser aperfeiçoado na fé, conforme a oração de Epáfras, a favor dos Colossenses, o versículo 12, é você crer na Escritura como a revelação inerrante e autoritativa de Deus para você. Porque do contrário, você não vai ser aperfeiçoado. Do contrário, você vai continuar vivendo em direção à imperfeição que é a tua vida hoje. Você nunca vai ser como Paulo, que, esquecendo os erros que cometeu no passado, olha para frente em direção à perfeição para a qual Deus o chamou. Você não vai agir assim. Você vai permanecer preso aos erros do passado. Você vai continuar cometendo os mesmos erros do passado. Você não vai ser aperfeiçoado. E aqui eu quero dizer algo acerca da perfeição. Algumas semanas atrás, alguém no grupo de WhatsApp da igreja enviou uma mensagem de bom dia. E logo que eu li aquela mensagem, eu percebi o erro dela. A mensagem dizia algo mais ou menos assim: não tente ser perfeito. Basta que você seja da verdade. E logo que eu vi essa mensagem ali, eu me lembrei de 2 versículos bíblicos. Eu me lembrei de João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E Mateus 5:48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A pessoa disse por meio da mensagem que ela compartilhou, ela disse: não tente ser perfeito, seja apenas a verdade. Tá bom, mas Jesus disse que nós devemos ser perfeitos. Né? Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então eu escrevi uma pequena resposta a essa mensagem, porque eu pensei comigo mesmo: poxa vida, eu estou orando todos os dias para que Deus não permita que os irmãos da igreja sejam influenciados por algum engano satânico ou humano. E daí eu vejo isso. Eu não fiquei feliz em ter que escrever o que eu escrevi. Eu preferia simplesmente escrever aquilo que eu escrevo quase todos os dias. Bom dia, Deus abençoe a todos. Pronto. Para que constranger a pessoa que a pessoa não mandou por mal? Eu sei que a pessoa não mandou por mal, eu sei que ela não mandou porque ela queria enganar ninguém. Não, ela mandou simplesmente porque na mente dela ela pensou que era algo bonito de se compartilhar. Mas nessa de, eu não quero ficar criando confusão, eu não quero constranger ninguém, as pessoas vão ficar enganadas, porque no fim, sim, eu já vi outras vezes e pensei, eu não quero. Não, eu sei que é correto. Sim. Eu sei que é correto, mas ao mesmo tempo, eu não quero ter que escrever isso, ter que constranger ninguém, a pessoa vai ficar chateada e não sei o quê. Mas aí naquele dia eu pensei, não, mas é hipocrisia minha eu orar a Deus para, Deus não permitir que nenhum membro, nenhum frequentador da igreja fique enganado, seja influenciado para longe da vontade de Deus. Daí eu vejo o erro ali e eu não tomo nenhuma posição, né? Aí eu pensei, não, vou ter que escrever uma coisa. O que eu escrevi foi mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, foi exatamente isso aqui que eu vou ler para vocês. Em João 17:17, na sua oração sacerdotal, Jesus roga ao Pai por ti e por mim, para que sejamos santificados na verdade de Deus.
que é a própria palavra. Em Mateus 5, Jesus explica como essa santificação, na verdade, ocorre de forma prática nas nossas vidas, pela nossa imitação da perfeição do próprio Deus e Pai. Verdade e perfeição são dois conceitos e qualidades inseparáveis. Onde existe a verdade, existe também uma luta e uma busca pela perfeição. De onde a perfeição é descartada como desnecessária, não existe verdade. É impossível ser da verdade, porque o texto dizia, não tem de ser perfeito, seja apenas a verdade. É impossível ser da verdade e, ao mesmo tempo, desistir e desestimular outros da busca da perfeição. Se somos da verdade de Deus, haveremos de lutar para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. E se desistirmos da perfeição por acharmos que ela é desnecessária, é porque a verdade nunca esteve em nós. Então, não é suficiente ser da verdade, porque se verdadeiramente formos da verdade, lutaremos para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. A única chance que nós temos de sermos aperfeiçoados, de obedecermos aquilo que Jesus ordenou, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, a única chance disso se cumprir na nossa vida é se nós crermos na Escritura como a revelação inerrante e autoritativa de Deus para nós. Do contrário, se eu não considerar que a revelação de Deus é inerrante, eu vou cair no mesmo erro do Ed Renekiewicz, que eu falei lá na introdução. Eu vou cair no erro de dizer, não, a palavra de Deus ela diz certas coisas, mas essas coisas só eram válidas lá para os dias de Jesus, de Paulo, de Pedro. Agora nós temos que dizer coisas diferentes. Eu vou dizer que a palavra de Deus é errante e errada. E se eu não considero que a palavra de Deus é autoritativa para mim, quando chegar um momento em que a palavra de Deus ordena algo que eu não tenho vontade de fazer, como, por exemplo, corrigir alguém no grupo da igreja de WhatsApp, eu não vou, se eu considero que a palavra de Deus não tem autoridade sobre mim, eu não vou corrigir ninguém, eu não vou fazer aquilo que eu não me sinto à vontade para fazer. Eu vou dizer, não, Deus não tem, a palavra de Deus não tem autoridade sobre mim. Eu vou continuar na mesma imperfeição que eu estava antes. Eu não vou fazer como Paulo, que é deixar as coisas passadas para trás e prosseguir para frente, em direção ao alvo para o qual nós fomos chamados. Então, repetindo aqui, a única chance que você tem de permanecer firme na fé é crer na Escritura como a revelação inerrante e autoritativa de Deus para você. A única chance que você tem de ser aperfeiçoado na fé é crer na Escritura como a revelação inerrante e autoritativa de Deus para você. A única chance que você tem de estar plenamente convicto de toda a vontade de Deus é crer na Escritura como a revelação inerrante e autoritativa de Deus para você. Porque não existe nenhuma parte da Escritura que deva ser desprezada. Não existe nenhuma parte da Escritura que deva ser considerada por nós como sem importância ou como sem consequência alguma. Que era como eu estava pensando com relação a esses versículos. Como eu disse no início, né? Eu estava com medo deles. Por quê? Porque eu pensei, o que eu posso pregar tendo como base esses versículos? O que Deus poderia estar ordenando a nós através desses versículos? Bom, em primeiro lugar, esses versículos aqui nos mostraram como é que funcionou, ou como é que funcionava a inspiração divina. Em Paulo, em Moisés, em Isaías e assim por diante. Eles não estavam meramente psicografando alguma coisa que Deus estava trazendo a eles. Não. Eles estavam escrevendo de forma consciente. No caso de Paulo,
Paulo estava tratando de problemas que estavam de fato acontecendo em Colossos, como a gente já viu em pregações passadas. E enquanto ele estava tratando de problemas concretos que estavam acontecendo em Colossos, Paulo tinha consciência de que ele estava escrevendo a palavra de Deus, que seria lida depois por nós, quase 2000 anos depois. Não existe nenhuma parte da Escritura que deva ser desprezada por nós ou que possa ser considerada como sem importância ou sem consequência prática alguma. Até mesmo as palavras de saudação e despedida de Paulo aos Colossenses contêm embutidas nelas coisas acerca de Deus. Hoje nós vimos acerca da inspiração de Deus ao revelar a sua palavra. Na semana que vem nós voltaremos a esses versículos e aí sim nós veremos várias aplicações práticas desses versículos no contexto da igreja local. Eu posso adiantar para vocês algumas das coisas que nós vamos falar. Troca de igreja. Esse ano eu estava pensando, é necessário pregar sobre como alguém troca de uma igreja. Ou por que alguém deveria trocar de uma igreja? Ou será que é correto trocar de igreja? Quais as justificativas plausíveis para alguém trocar de uma igreja? E se eu trocar de uma igreja, se eu sair de uma igreja e ir para outra, como é que eu faço isso? Eu simplesmente deixo de ir na igreja onde eu estava indo e passo a congregar na outra? Ou será que existe uma necessidade de comunicação? Né? Porque, olha só, Paulo diz que Tíquico e Onésimo vão comunicar à igreja de Colossos tudo aquilo que está acontecendo com ele. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, eu estou me adiantando já na pregação da semana que vem, mas a igreja, como corpo, ela é um organismo. Dentro do organismo existe comunicação, né? Se eu enfiasse um alfinete aqui no meu dedo, o meu dedo ele comunicaria ao meu cérebro a dor que ele está sentindo, né? Existe comunicação no corpo. A igreja, como corpo de Cristo, nela também deve existir comunicação. As pessoas não devem simplesmente fazer aquilo que bem lhes entende, sem comunicar aquilo que elas estão fazendo, porque afinal de contas, elas fazem ou não fazem parte do corpo de Cristo? Mas isso vai ficar para a semana que vem. Hoje é necessário que você entenda e creia na Escritura como a revelação inerrante e autoritativa de Deus para você. Entenda e creia na natureza revelacional, inerrante e autoritativa da Escritura, e ela vai te firmar, vai te aperfeiçoar e vai te dar convicção da vontade de Deus. Amém.